Continua ainda na repercussão da edição de número 80 da Assembleia Geral da ONU, agora conversando com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, que nos honra, nos brinda mais uma vez com a presença e a participação aqui na Band News. Professor, eu queria começar conversando com o senhor a respeito, fazendo uma observação com relação a Donald Trump, porque nós tivemos 3 falas mais importantes de hoje, né? A do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, na sequência o presidente Lula, sempre presidente brasileiro que abre as sessões da Assembleia Geral, e os dois falaram do multilateralismo. Viram que há questões, há problemas no multilateralismo, fizeram um convite, uma convocação para que sejam revistas algumas posições para robustecer, fortalecer o multilateralismo. E aí, na sequência, veio Donald Trump descascando a ONU, falando mal de tudo, até da escada rolante, do teleprompter que não funcionava. Mas foi muito interessante porque mesmo depois de fazer duras críticas ao multilateralismo e enaltecer os Estados Unidos e a si próprio, ele fez uma observação justamente do fato de estar ali no prédio da ONU. No bastidor, na saída do Lula, na entrada dele, eles se encontraram, conversaram, e desse encontro, que durou segundos, pode sair uma conversa que, como nós estamos especulando, trazendo informações aqui, analisando, pode mudar um cenário bastante difícil para o nosso país, que são as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ou seja, no discurso de Trump, ele se contradiz e mostra que na ONU ainda há algum espaço para alguma conversa ou tentativas de diálogos. Não? Boa tarde. Boa tarde, Renan, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que nos escutam, né? Você tem toda a razão, né? Na verdade, quando nós falamos de Trump, além da imprevisibilidade, né, que todos reconhecem, é imprevisível, tudo pode acontecer, né? Tem o problema da coerência. Né? Não foi só nisso, né? O discurso todo de Trump hoje, ele passou por uma série, vamos dizer assim, de números que sofrem muita contestação, né? O fato com o multilateralismo, né, que ele condenou, o fato de tecer comentários muito fortes de que a ONU não funciona, que, com os exemplos que você deu, né, a escada rolante e tudo mais, ele usou o contexto da ONU até mesmo para garantir, né, que ele é mais importante que ela. Né? Lembra quando ele disse que eu fiz todos esses 7, eu acabei com 7 guerras e a ONU não me ajudou em nada? Né? Peraí, quer dizer que então a ONU tem alguma relevância, né? A ONU ajuda em outros contextos. É o mesmo quadro que você está levantando. Né? De alguma forma ele usou o ambiente ONU, né, a possibilidade aberta pela existência da Assembleia Geral para resolver um problema que ele tem muito sério. Né? As pessoas têm perguntado muito, e um dos motivos essenciais é sempre a mesma pergunta, né? Por que Trump saiu atrás de Lula? Por que ele fez isso? Né? Por que ele esperou Lula na saída? Por que ele procurou Lula? Todas as testemunhas são no mesmo sentido, de que Trump se aproximou, de que Trump procurou o encontro. Ora, o motivo talvez a gente tenha que passar a olhar para esse motivo a partir da reação dos próprios americanos. Né? Diferentes setores da economia americana têm cobrado da presidência, né, um apoio maior ao que tem as tradições, aos vínculos e as cadeias produtivas como o Brasil. Né? Esse ponto é essencial. Né? Por que Trump fez? Né? Pressionado internamente e, é claro, também pressionado pela própria realidade da oferta que a ONU fazia do espaço para que ele pudesse, de algum modo, resolver um problema. Pressionado aí pela falta de diplomacia, pressionado pela falta de café também nos Estados Unidos, né, professor? O Brasil aí cancelou basicamente as vendas para os Estados Unidos por conta do tarifaço, não está valendo mais a pena, e o que está chegando muito caro, já tem uma inflação no café da manhã do americano, isso posto com pesquisas, e queria continuar justamente nessa análise e de como o senhor vê a figura de Donald Trump na ONU, porque ele vai à ONU, diz que ele terminou com 7 guerras, ao mesmo tempo que no prédio da ONU, ao lado de Zelensky, diz que a OTAN pode, a partir de agora, abater aviões militares russos que, porventura, invadam o espaço aéreo da OTAN. É um Trump que busca, de fato, a paz ou é um Trump que segue belicoso? Primeiro de tudo, né,
guerras para Trump é como tudo, né, quando se refere à palavra Trump. Né? Vale naquele momento e o que lhe interessa naquele momento. Né? O passado não conta muito e muito menos perspectivas futuras. Né? A tua frase, Eduardo, é bem clara. Né? O avião russo que entrar em espaço aéreo de país da OTAN é um inimigo, né? E como tal será abatido. Né? É a regra, ele não precisaria nem dizer esse tipo de coisa, isso não é um compromisso, né? É uma regra. Mas Trump transforma a regra em uma propaganda, em uma publicidade. É o mais comum na parte dele. Né? Você lembrou do café. Né? São diferentes produtos que estão atingindo a inflação americana e não é só com o Brasil. Né? Nós temos aí várias situações das cadeias produtivas que estão ficando mais caras. Né? Uma das situações mais curiosas que eu vi do dia de hoje, ao longo do dia de hoje, né, que me chama muito a atenção e tem tudo a ver com o que você acaba de dizer sobre preços, né, sobre inflação, sobre aquele quadro cor-de-rosa que Trump montou, né? Eu, sinceramente, não sei de onde apareceu aquele dado de 17 trilhões de investimento nos Estados Unidos. Se tivesse 17 trilhões de investimento nos Estados Unidos, o desemprego não teria crescido. Ao contrário. Né? Me chamou muito a atenção, né, que no final do discurso do presidente Lula, o único membro da delegação americana que aplaudiu o discurso foi Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Talvez a gente tenha que fazer uma pergunta concreta. Por que o secretário do Tesouro bateu palma para o discurso de Lula? O que acontece? Né? Talvez a gente tenha que responder essa pergunta de uma forma bem simples. O secretário do Tesouro americano é um financista muito bem posicionado. Ele não é nenhum novato, nenhum neófito nesse trabalho. Ele sabe muito bem o que é que uma situação de tensão internacional provoca. Ele sabe muito bem que comércio com regras quer dizer, de algum modo, avanço, quer dizer mais tranquilidade. É tudo que o investidor quer. Do mesmo jeito que o sujeito que só quer preservar seu emprego. O Scott Bessent bateu palma para Lula porque sabia exatamente que não era bem aquele discurso, o do Trump. Né? Então, de algum modo, talvez a gente tenha que prestar atenção, né, no fato de que, de algum modo, o Trump vende só e exclusivamente o presente, aquilo que lhe interessa. Poucas vezes, muitas vezes, não precisa nem pensar em termos de verdade. Bom, é claro que hoje, né, nesse primeiro dia, nessa abertura da Assembleia Geral da ONU, as atenções ficaram voltadas realmente para Donald Trump, que monopolizou o discurso, falou mais do que o tempo comum aí destinado aos presidentes. Quase uma hora, né? Fez uma reclamação basicamente à ONU, reclamou de escada rolante, de teleprompter. Enfim, professor, o mundo tem reclamado muito da ONU, principalmente da inação da ONU. Agora, as Nações Unidas estão completando justamente 80 anos, é uma Assembleia Geral até especial por conta dessa data fechada. Queria perguntar para o senhor se, a partir dessa Assembleia Geral da ONU, a gente pode ver em algum ponto uma retomada do protagonismo das Nações Unidas, ou agora vai ser cada um por si mesmo e só um encontro para reunir os seus para falarem aí cada um a sua língua e dar a sua versão, como tem acontecido anualmente? Olha, essa pergunta é a mais importante, sem dúvida nenhuma, Eduardo. Né? O que é que a ONU vai poder fazer para voltar a ser protagonista, né, das relações internacionais? Ela não é, né, e ela reconhece isso. Né? O presidente Lula usou uma palavra muito forte, né? Ele falou em refundação da Organização Mundial do Comércio, né? De voltar a termos uma situação desse tipo. A ONU terá que, primeiro de tudo, né, proteger seus organismos internacionais de uma ação mais forte.
A ONU, para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando, com os cortes dos Estados Unidos, a ONU terá no ano que vem que reduzir seus funcionários em mais de 20%. A ONU terá que reduzir todas as suas missões de paz em torno de 30% a 40%. A ONU vai ter que enfrentar problemas orçamentários fora dos problemas políticos e dos problemas diplomáticos que ela já enfrenta. É nesse quadro que talvez o que você chama de o futuro, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, seria rearranjar as finanças da ONU, com a saída dos Estados Unidos de vários órgãos. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos estão deixando diferentes órgãos, estão reavaliando todas as suas contribuições financeiras. Os Estados Unidos, como todo mundo pode imaginar, é o maior contribuidor da ONU, quase 14% do orçamento da ONU com os Estados Unidos. É esse ponto e mais outros na ONU que talvez chame a atenção de que refundar a ONU vai significar reformá-la. O presidente Lula fez uma menção a isso. Né? Talvez o primeiro ponto da reforma da ONU seja pensar em atribuições para que as decisões, até mesmo do Conselho de Segurança, sejam cumpridas. Nem isso tem acontecido. Né? Mesmo quando esses fatos ocorrem, isso não tem acontecido. Se você reparou bem, né, o discurso, se você procurar uma tônica para o discurso do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele estava quase que desencantado. Né? O discurso dele resvalava no pessimismo. O discurso dele resvalava o tempo todo numa situação de desconforto. Né? Em que ele dizia, não conseguimos isso, não conseguimos aquilo, cobrava, ao mesmo tempo que ele fazia a pergunta óbvia, o que será do mundo sem a ONU? É ruim com ela, imagine sem ela. Imagine sem o âmbito, a pergunta que vocês fizeram inicial. Né? Trump escolheu o espaço da ONU para poder encontrar o Lula e resolver um problema. É esse o quadro. Agora, a realidade financeira, a realidade diplomática, a realidade operacional da ONU é bastante séria. Pense, por exemplo, que a ONU está no Líbano, quase como uma assistente de um quadro em que nem o Hezbollah, quando existia, e nem Israel respeitavam muito os capacetes azuis. Então, quando olhamos para esse quadro, para citar um exemplo, né, a gente pode ter uma ideia melhor de que a ONU precisa ser refundada e principalmente revigorada em suas decisões. Aí nós vamos ter que talvez pensar que a ONU só vai se reformular se naquele encontro, agora em novembro, entre Xi Jinping e Donald Trump, seja possível que um dos itens desse encontro seja deixar o Conselho de Segurança um pouco mais efetivo. Eles dois têm o poder para fazer isso. Eles dois têm o poder para, de alguma forma, nesse processo, mudarem isso. A ONU tem um papel essencial em uma reforma do xadrez geopolítico no mundo que está acontecendo. Só eles dois, a nação desafiante, a nação hegemônica, tem o poder de devolver o poder para a ONU. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, muito obrigado por mais uma vez participar aqui do Entre Nós. Toda vez que o senhor entra no ar, a nossa audiência exalta a eloquência do senhor a tratar de assuntos tão delicados. A gente assina embaixo. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Renan, Eduardo, muito obrigado pelo convite e pela boa conversa. Um abraço, meus amigos. Até mais.